Oi! Começando mais um vlogzinho neste canal. Eu estava debatendo comigo mesmo, na minha cabeça, nas últimas semanas, nos últimos dias, qual seria a temática desse vídeo, qual ia ser a minha próxima TBR, né? Eu gosto bastante de fazer esses projetinhos de leitura diferentes, onde eu me proponho alguma coisa muito específica, tipo trocando tempo de tela do celular por tempo de leitura, ou lendo livros que são previsão de 5 estrelas, enfim, todos esses tipos de vídeos, de vlogs que eu tenho feito recentemente. Inclusive faz muito tempo que eu não faço um vídeo só de leituras do mês, assim, tipo, resumindo tudo que eu li no mês. Eu prefiro ir quebrando através das semanas aqui no canal e fazendo projetinhos diferentes e vídeos mais divertidos do que só um vídeo paradão falando de tudo que eu li. Então eu tava quebrando a cabeça, assim, na verdade eu tenho muitas ideias de vídeo. Eu tenho no meu Notion um lugarzinho lá onde eu coloco as ideias e tem uma lista imensa de coisas que dá, assim, conteúdo pro ano inteiro já. De várias sugestões de TBRs temáticas que eu não quero entregar porque, enfim, eu quero que seja surpresa pra quando eu lançar esses vídeos. E eu tava ao mesmo tempo com vontade de ler alguns livros em específico. Aí eu tava pensando se esses livros se encaixariam em alguma dessas ideias que eu já tive. E não se encaixou em nenhuma. E eu fiquei revoltado porque eu falei, eu não quero abrir mão de ler esses livros que eu tô com vontade de ler pra fazer algum projeto, alguma coisa em que eu vou me sentir obrigado a ler esses livros e não vai ser a mesma experiência. Eu sou o tipo de leitor que a gente conhece como mood reader, que é o leitor que escolhe os livros a partir do seu humor, o que tá na vibe no momento, olhar pra estante, que eu estou sentindo vontade de ler agora. Tanto que eu tenho muita dificuldade, gente, demais, assim, pra mim é um sofrimento, é um martírio. Participar de leitura conjunta, fazer projetinho de leitura, definir TBR fixa do mês inteiro. Até publi, às vezes eu tenho muita dificuldade, porque às vezes eu faço algum projeto, eu topo alguma coisa, alguma leitura em específico. Naquele momento eu estou com vontade de ler. Mas passou um dia, passou um vento na minha cara, eu já não tô mais com vontade de ler aquele livro. E eu sempre fui assim, tá? Desde 2013, desde o começo do canal. Só que eu aprendi que eu preciso também balancear um pouquinho com o conteúdo que eu tô produzindo e com as responsabilidades que eu tenho. Mas, essa semana, tudo isso pra falar o quê? Que essa semana eu resolvi me deixar mais livre. Eu resolvi ler aquilo que eu estou com vontade. Oh, que inovador! Gente, que fase que a gente chega, né? Em que o tema do vídeo tem que ser lendo o que eu estou com vontade. Isso é uma lição pra você que quer virar booktuber ou que quer ter livro como seu trabalho. Se você fizer isso, logo logo você vai estar desse jeito, tá? Mas brincadeiras à parte, eu vou ser um leitor da vibe durante essa semana. Acabei o livro que eu tô atualmente, eu vou olhar pra minha estante e decidir o que eu quero ler em seguida. Mas assim, no fundo do meu coração, gente, lá no cantinho, assim, lá dentro, eu já sabia qual livro que eu queria ler e eu estava em negação. Então vamos aproveitar a oportunidade desse vídeo para aceitar que o que eu estou a fim de ler no momento é Trono de Vidro. Na verdade, eu já li Trono de Vidro, eu parei no 5º livro, eu li até metade mais ou menos, e eu acabei não abandonando, mas eu tava um pouco saturado, daí eu acabei não dando continuidade, eu pausei e deixei pra depois, só que depois quando eu fui tentar ler ele de novo, eu não lembrava mais nada, não lembrava dos personagens, não lembrava dos lugares, não lembrava de nada da história, e infelizmente aconteceu esse negócio de que eu preciso recomeçar a série, aí ficou mó tempo, né, pra eu recomeçar essa série. Então eu resolvi recomeçar agora. A minha relação com Sarah J Maas é um pouco conturbada, porque eu não gosto das outras séries dela, mas eu amo Trono de Vidro. E daí eu já comecei. Tcharam! Eu tava, na verdade, na página 20, 30, daí hoje eu fiz uma live. Hoje é segunda-feira, tá? Eu tô gravando esse vídeo, na verdade já virou pra terça, mas é 1h da manhã, porque eu levei segunda-feira inteira pra decidir começar esse vlog, então já tô um pouquinho atrasado na gravação, mas já vou até conversar com vocês. Então, eu já li 142 páginas de Trono de Vidro. Preciso falar sinopse de Trono de Vidro? Deixa eu pegar, na verdade, eu vou fazer meu merchan. Eu peguei uma edição em português do livro e transformei ela tipo numa edição de luxo. Então, é aquela capa comum que a gente conhece, mas eu fiz o livro em capa dura. Então, o meu merchan é o seguinte, vão lá no meu Instagram, porque eu fiz um Reels mostrando o processo de transformação de um livro capa comum em um livro capa dura. Fiz até com a jacket, bonitinho assim e tal. Mas enfim, Trono de Vidro é sobre uma menina chamada Selena Gomez, cabeçuda. E a Selena, ela é uma assassina e ela foi capturada e ela foi presa nessas minas de sal e ela passou muitos anos ali. E ela tem muitas cicatrizes desse período e tal. E no começo da história vem o pessoal do reino ali, o príncipe, buscar ela para ela se tornar a campeã do rei, que é basicamente a assassina do rei. E ela vai ter que passar por uma competição com outros assassinos. E se ela ganhar essa competição, se ela for a vencedora no final, ela vai de fato ser a assassina do rei. Em alguns anos ela vai ganhar a liberdade dela, que foi tirada quando ela foi presa nas minas de sal. Resumida da forma mais simples possível, porque assim, esse é o primeiro livro e eu já tendo lido os outros livros, acontece muita coisa. E essa série vai
vai muito além do que simplesmente essa sinopse. Inclusive, assim, vamos começar falando que eu já estou aproveitando muito essa leitura. Eu tava afim de ler essas coisas de corte, sabe? De duas pessoas se encontrando nos corredores e fofoquinhas de corte, o que tem bastante nesse primeiro livro. Não tanto lá pelo terceiro, quarto já se torna um negócio mais aventura, ação e tal. Mas aqui no primeiro tem bastante. E eu estava, nossa, como eu estava ansiando por isso. Eu estou sendo alimentado. E sabe o que eu notei? Muita coisa que vai acontecer ainda, a Sarah J. Maas já deu dicas aqui no primeiro livro. E é coisa que eu não posso falar, infelizmente, porque são grandes spoilers da série. Mas eu fiquei chocado, porque ela menciona umas coisas casualmente, assim, no meio do texto, que eu falei... Isso lá na frente é uma grande reviravolta. Isso que você tá vendo aí, tem uma hora que a Selena, ela chega, ela vê um negócio lá, que eu sei que é esse negócio, porque, né? Enfim, aí eu fiquei... não acredito que isso já tinha no primeiro livro e eu não percebi. Não só isso, mas várias outras coisas, tá? Vários outros detalhes estão aqui na nossa cara e a gente não percebe. Então eu fiquei um pouco chocado com isso e eu gostei, na verdade. Também outras coisas, é muito bizarro porque é muito diferente. Tipo, ela tá nesse começo dessa relação e de conhecendo o Cale, o Dorian, taraná. E eles estão criando uma mini amizadezinha ali no começo, sabe? É muito bom ver o começo de tudo, de uma coisa que vai se tornar super épica e grande, assim, cheia de detalhes e camadas, sabe? Então é isso. Estou me divertindo demais. Nossa, tá sendo assim. Eu tô contando as horas pra ler, gente. Quando que isso aconteceu esse ano ainda? Não aconteceu. Não teve um momento, desde o começo de 2023, que eu fiquei, nossa, que ódio que eu tenho que fazer outras coisas. Eu queria estar lendo. Não teve um dia na minha vida que eu pensei isso esse ano ainda. E agora eu tô assim. Eu passei o dia inteiro tendo que fazer algumas coisas, exportar uns vídeos, mandar pra provar público e tal. E enquanto eu tava fazendo tudo isso, eu só tava desejando ter tempo pra ler, porque eu queria ler, 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 ler. Tem seus problemas, não é perfeito. Muitas decisões que a Sarah J. Maas toma aqui, eu fico... Fia, menos, né? Mas ainda assim é muito gostoso de ler. E eu adoro. Então é isso, tá? Em algum momento dessa semana, não sei se eu deixo pra semana que vem também, vai depender do meu humor, mas eu preciso ler também esse livro, o Tomates Verdes Fritos, porque ele é a leitura conjunta do pessoal lá do Catarse. Inclusive, se você quer se tornar um membro, a gente tem leituras conjuntas, a gente tem grupinho no WhatsApp, a gente tem várias atividades extras. Eu sempre tento trazer o máximo de conteúdo a mais e antecipado pro pessoal lá do Catarse, coisas dos bastidores, assim, do canal, né? Vídeos que vão sair, enfim. Aí a gente vai ler o Tomates Verdes Fritos, só que assim, eu ainda tenho 2 semanas de prazo, porque a leitura vai ser... Hoje é dia 4, a discussão vai ser só dia 16. Então não sei se eu leio essa semana ou se eu deixo pra próxima semana, eu vou pensar ainda. Assim que eu terminar Trono de Vidro, eu vejo se eu tô com vontade de ler isso aqui, porque eu que sugeri a leitura, né, eu tenho que estar com vontade. Mas enfim, a gente vê, tá bom? Vamos fazer um breve unboxingzinho aqui de um pacote que acabou de chegar. Hoje é terça, quarta, nem sei mais que dia que é hoje, gente. Hoje eu tô perdido. Quarta-feira. Nossa, eu tô atrasado na leitura, hein? Enfim, chegou um pacotinho de uma compra que eu fiz na estante virtual e eu quero abrir com vocês, porque eu estou muito empolgado por esse livro. Não sei se eu vou ler ele imediatamente, mas quero ler ele em algum momento. Eu vi esse livro no Twitter, não conhecia, não tinha ouvido falar. A hora que eu mostrar pra vocês, vocês vão entender. Possivelmente você deve ter visto alguém falar sobre isso no Twitter também. E até que tomou uma proporção meio grande, assim, sabe? E todo mundo saiu pra comprar esse livro. Aí o livro acabou esgotando. Como eu não sou bobo nem nada, eu sei que no estante virtual dá pra encontrar. Que inclusive, estante virtual é o patrocinador do vídeo de hoje. Então já vamos aproveitar enquanto eu faço o unboxing pra ir contando pra vocês. Se vocês não conhecem essa plataforma... Gente, eu comprei isso aqui anteontem. Já chegou, tá? É um marketplace de livros novos e seminovos que você compra direto com pequenos livreiros e pequenos comércios, sebos. No caso, esse aqui veio de um sebo e eu paguei super baratinho. Acho que eu paguei 20 e poucos reais. Ó, tirando ele aqui do plástico, veio super bem embaladinho. Ó, já dá pra ver o brilho da gata na capa. E a estante virtual é muito bacana porque, no caso, por exemplo, esse aqui é um livro seminovo, então você acaba apoiando a cultura do reuso, faz um consumo mais consciente, né? Você pode até capaz de pegar um livro, assim, uma edição, às vezes tem alguma anotação de alguém, alguma coisinha dentro do livro. Eu amo encontrar coisas de um leitor anterior dentro do livro. E é muito fácil de encontrar as coisas lá, o acervo deles é gigantesco. Tanto quando eu digitei esse livro aqui, apareceu 1 milhão de vendedores e de opções. Eu acabei comprando o mais próximo de mim até pra chegar um pouquinho mais rápido. O catálogo é super diversificado, eles também fazem seleções de recomendações de livros, é muito bacana. O livro é o Mentiras Genuínas, da Nora Roberts. Agora, você talvez vendo esse livro, talvez entenda o porquê. Ele é bem grandinho, na real, ó, é um calhamação, eu não esperava por isso. Esse livro... Nossa, mas a fonte também é gigantesca, ó.
É um Arial 15. Então tá justificado. Esse livro, o que acontece? Tava rolando toda uma conversa sobre ele ser muito parecido com Evelyn Hugo. Porque veja só essa sinopse. Eve, já é até parecido o nome, fez de quase tudo na vida. Foi uma das maiores atrizes da história de Hollywood. Ganhou 2 Oscars e um Tony. Teve 4 maridos... Veja bem, e uma legião de amantes. Sua beleza é estonteante, seu poder inigualável. Não há segredo ou mentira de Hollywood que ela não conheça. Após 50 anos sob os holofotes, ela quer passar sua vida para o papel, mas todos estão a seus pés, implorando para que ela não faça isso. É a sinopse de Evelyn Hugo. Vocês não estão entendendo. Então eu fiquei chocado quando eu li essa sinopse. É muito parecido. Inclusive, né, vamos ler para fazer um estudo aí para ver o quão parecido é. Mas na verdade, o que eu ouvi dizer de pessoas que já leram é que ele toma um rumo mais thriller, enquanto o Evelyn Hugo é uma coisa mais drama, mais tipo romance de vez em quando ali, né? E esse aqui é mais vibe policial. Não sei, não li, não posso dizer. Se você já leu esse livro, comenta aqui comigo, porque eu quero saber. Então, o livro tá... Gente, tá novo, tá? A condição do livro, amei. Muito, muito bom. Ai, tô empolgado pra ler, só que é muito grande. Então fica aí a sugestão pra vocês, tá? Vocês sempre me ouvem falar aqui da Estante Virtual, mas mais uma vez, panfletando. É um serviço que eu estou aqui diariamente... Diariamente não, né? Porque eu não compro livro todo dia. Mas eu estou semanalmente, mensalmente, super comprando coisas pela plataforma também. Eu acho sensacional. Assim, não só eu, mas o próprio time do Estante Virtual é apaixonado por livros e eles fazem um trabalho com excelência, maravilhoso, e eu não poderia recomendar mais, tá bom? Então fica meu mini merchan nesse vídeo com um unboxingzinho e a gente segue com as leituras. Sentando aqui no nosso famoso takezinho do quarto, pra contar pra vocês que eu estou quase terminando Trono de Vidro. Falta 30 páginas, eu fiquei até de madrugada ontem lendo. Eu quase terminei, eu só não terminei porque eu fiquei com muito sono. Eu estou, na verdade, a 25 páginas de acabar. Assim, eu já tinha lido, então eu não tenho muita opinião pra dizer pra vocês. Foi uma releitura super tranquila e eu aproveitei bastante. O que eu acho muito, assim, característico dessa série, por exemplo, que eu vejo algumas pessoas reclamarem, mas é algo que eu gosto, é a Selena ser essa personagem que é bucetuda, assim, sabe? Que ela se acha e ela fala, eu sou a maioral mesmo, meu Deus, como eu sou gostosa, como eu sou bonita. Você do meu lado é só o cocô do ralo, sabe? Porque eu sou a Selena Sardotti. Eu sei que algumas pessoas se irritam até porque, tipo assim, falam que a Selena é uma assassina que não matou ninguém, né? E eu entendo também essa crítica, porque realmente nesse livro ela é mais da boca pra fora, né? Ela fica falando como ela é foda. Mas assim, eu tendo lido os outros livros, eu sei que eventualmente vão acontecer coisas que realmente ela é uma personagem que vai crescer bastante. Então, eu não vejo problema nisso. Eu não lembrava que nesse livro a gente tinha meio que um triângulo amoroso, porque ela tá ali tendo coisas com o Dorian e ao mesmo tempo tem alguns sentimentos, alguns climinhas rolando com o Chaol. Eu não lembrava que já era, tipo assim, logo de cara no primeiro livro um triângulo amoroso. O que, na verdade, se você não leu Trono de Vidro, ainda não se assuste, tá? Não é uma coisa muito focada nisso, é um elemento presente em, digamos que 10% da história, então é mínimo ele está ali e é algo que, assim, o romance em si, essas coisas que a gente conhece de Sarah J. Maas, de altas cenas quentes e tal, que eu lembro, no 5º livro ainda não tinha tido muita coisa. Tinha tido uma cena de uma coisa um pouquinho mais picante, assim. Então, eu acho que eu gosto muito de Trono de Vidro, eu prefiro das séries dela, porque é mais balanceado, é realmente focado na fantasia, sabe? É focado na trama política, nas tretas, nos personagens, do que só romance, sabe? Então, eu gosto bastante disso. E outra coisa que eu não lembrava também é que esse relacionamento dela com o Chaol e com o Dorian é quase um rom-com. Gente, tem sério, sem brincadeira, tem alguns momentos na história que parece que eu tava lendo uma comédia romântica, porque eles estão, tipo, trocando farpinhas entre si, mas de forma engraçada, sabe? Tem um bom humor no texto e no relacionamento dos personagens que deixa a leitura muito gostosa. Eu entendo também outras pessoas que, por exemplo, não dão sequência na série, porque o primeiro livro ele é mais parado, ele é um livro que fica muito vai pra lá e vem pra cá dentro do castelo, não acontece muita coisa, só vai acontecer no final. Essa parte que eu tô, inclusive, é maravilhosa, porque acontece um monte de coisa. Fica o próprio gritaria, correria pra cima e pra baixo. Eu entendo, assim, quem ouve, ai, Trono de Vidro, eca. Porque realmente o primeiro livro é um pouco sono na parte do meio ali, né? Mas, nossa, esse primeiro livro nem se compara com o que a série vai se tornar, sabe? Se você já leu Trono de Vidro e só leu o primeiro e não se sentiu empolgado pra continuar, eu vou fazer esse comentário, que eu odeio ouvir esse comentário, mas eu vou ser forçado a fazer ele. Continua que fica bom.
Vai no segundo livro, no terceiro livro, continua que fica bom. E é isso, tá? Eu vou terminar de ler ele daqui a pouquinho. Mas aí, ontem, eu fui ler a prévia de um e-book, deixa eu pegar ele aqui, que é As Neurofiandeiras de Val, que eu recebi um contato do próprio autor. E chegou um certo momento, acho que no comecinho do ano, esse livro ficou de graça. E eu fui lá, aproveitei e peguei, porque eu já tinha gostado da sinopse. E assim, eu peguei pra ler uma prévia ali, os 10%, a prévia que tem na Amazon mesmo. Eu tava no computador ontem, daí eu falei, vou pegar aqui o comecinho do livro e vou ler. E eu nem tinha terminado o Trono de Vidro ainda. Gente do céu, eu fiquei com vontade de parar o Trono de Vidro pra ler esse livro. Eu fiquei chocado com o quão eu fui fisgado, assim, no primeiro capítulo. Ele vai falar sobre a Val e ela tem um filho e esse filho desapareceu. Mas o que aconteceu? Ele achou um anúncio no jornal de uma clínica do sono que quer fazer um experimento, assim, tipo, você vai lá e você dorme nessa clínica e eles controlam seus batimentos, suas coisas e tal. Tipo, o exame do sono, assim, sabe? Aí eles queriam pessoas pra fazer esse exame, pra fazer esse experimento e a pessoa ganharia um dinheirinho. E ele aceita, ele vai até esse lugar do experimento, só que ele desaparece. E a Val tá, tipo, acabada, assim, no primeiro capítulo, ela tá desolada com o desaparecimento do filho. E daí ela acha esse anúncio e ela resolve ir nesse lugar e, tipo, fingir que nem conhece ele só pra ver o que tá rolando e se oferecer pra esse experimento também. No paralelo, a gente tem outros personagens, que cada um com a sua vida também. Um é um cobrador de ônibus, a outra eu não lembro, não entendi muito bem. Eu só li um capítulo dela, então eu preciso ter mais contato com a personagem. Mas eles também acabam encontrando esse anúncio e eles também decidem ir participar desse experimento. Só que ainda não aconteceu nada com eles, só com a Val mesmo. Ela chegou no local e eles deram, tipo, um remédio lá, um comprimido pra ela e ela apagou. Aí eu parei nisso. Isso foi 10% do livro. Eu estou, assim, em chamas pra descobrir o que aconteceu com ela, que ela apagou. Será que eles vão prender ela em algum lugar? Será que eles vão levar ela pra outro lugar? Porque ela tá meio que sedada, dopada ali, né? Então eu tô assim... Eu fiquei muito curioso, eu gostei muito da escrita. Comecei despretensiosamente, em 2 capítulos eu já tava completamente sugado pra história. E foi muito engraçado, uma coisa que eu vi como ponto muito positivo, que acabou o ponto de vista da Val e começou um próximo, tipo, acabou o primeiro capítulo. Aí começou um segundo capítulo com outro ponto de vista. Eu literalmente pensei na minha cabeça, não! Volta pra ela, eu quero saber o que aconteceu. Você teve a coragem de terminar o capítulo bem nessa parte. Então foi um sentimento muito gostoso que eu falei, nossa, esse livro tem muito potencial. Assim que eu terminar Trono de Vida, eu vou pegar esse aqui, que eu fiquei morrendo de vontade de ler esse livro. Inclusive, eu comprei uma capinha pro Kindle e eu coloquei um pop socket. Isso aqui tá mudando a minha vida, porque agora eu leio assim, né? Com a mão só e eu coloco o pop socket pra apoiar meu dedo. Tá sendo maravilhoso. Enfim. Eu gostei muito do foco dos personagens dessa história. São pessoas que a gente percebe, assim, um padrão entre... Eu não sei se vai ter mais, tá? Mas até agora apresentou 3 pontos de vista. De pessoas que, se acontecesse alguma coisa com elas, não teria ninguém pra se importar, sabe? Tipo, não tem familiar, não tem amigos. Tanto que a Val chega lá na clínica e eles falam assim, passa um contato de emergência. Ela fala, não conheço ninguém, não tenho mais família, não tenho ninguém, eu vou passar o contato da empresa onde eu trabalho, sabe? Eu acho que foi dado um protagonismo incrível pra essas pessoas, parecem pessoas muito reais, ainda mais que o livro se passa em São Paulo e tal. Fora que todo esse clima de clínica bizarra, meio que um lugar meio escondido assim num beco, que eu tô achando muito tenso, tô muito curioso mesmo pra saber o que vai acontecer. Então é isso, eu vou terminar Trono de Vidro agora, tô literalmente, agora são 6 horas da tarde, meu Deus, já perdi o dia inteiro fazendo outras coisas. Eu vou terminar ele correndo e daí eu vou passar minha noite lendo esse, que é bem curtinho, tem umas 250 páginas. Eu acho que ele tá no Kindle Unlimited também, tá? Se vocês ficaram intrigados. E é isto. Olá a todos, né? Não sei mais que dia é, mas estamos em um dia aí. Eu comecei uma live infinita e eu tô completamente perdido no tempo já. Infinita não, 72 horas, não sei nem mais o que eu tô fazendo na minha vida. Enfim, terminei As Neurofiandeiras de Val. Eu tô aqui no único ponto de luz da casa, porque já tá quase escurecendo. Aí eu tô usando a luz da sala. Deixa eu jogar mais pra cá aqui, assim, ó. Tentar pegar um pouco de luz. Eu gostei bastante dessa leitura, me surpreendeu demais. Eu acho que a escrita do autor é muito boa. Eu acho que o dinamismo que ele trouxe pra história também. É uma história que toma um rumo muito mais de ação e aventura do que qualquer outra coisa. E ele também é bem sci-fi. Eu fiquei super chocado com isso, porque eu comecei achando que ele ia ser um thriller, descobri o que aconteceu com o desaparecimento do filho, o que na verdade é, mas
quando a Val chega nas coisas lá e ela vai tentar descobrir o que tá rolando, é muito sci-fi desse negócio de experimentos secretos em pessoas de tecnologias super avançadas que não existem na nossa vida real, e empresas por trás tentando testar essas tecnologias, e negócio de simulação, realidade virtual. Fiquei, gente, não esperava por isso. Apesar de, assim, a execução que o autor dá não é necessariamente inovadora, né? Tipo, eu acho que o caminho que a história segue é algo que a gente já viu em outras histórias, é algo que às vezes o rumo da história também é um pouquinho óbvio, mas ainda assim ele entretém bastante. Chega em certo momento em que eu achei que a história ia ficar meio que naquilo, daí ela toma outros rumos e começa a acontecer outras coisas. Tem até um período na história, uma cena muito específica, que tá uma correria, um desespero pra uma coisa específica, que eu não vou falar por causa de spoiler, mas eles estão nessa correria e eu juro pra vocês que eu senti meu coração pular no peito. Ficar palpitando assim, de nervoso. Sabe aquelas cenas, por exemplo, quando... Vou dar um exemplo, não é isso que acontece, tá? Mas quando tem um personagem, ele tá correndo num corredor e a porta tá fechando, e daí o personagem, no último segundo, ele passa por baixo da frestinha da porta. Que você fica naquela ansiedade, assim. Foi uma cena nesse sentido que eu fiquei completamente desesperado. E assim, essa é a vibe do livro, sabe? É uma vibe de personagem correndo no corredor tentando passar pela frestinha. Então ele é bem ágil, ele é bem ação, ele é bem coisa acontecendo. Isso é uma coisa boa, mas eu também, quando eu terminei essa leitura, eu acho que ficou a sensação de faltando um pouco de desenvolvimento de coisas que não fossem isso, sabe? De desenvolvimento dos personagens, um pouquinho de profundidade no enredo geral. É bem aventurona, é bem pra entreter, mas eu gostei muito dos conceitos dos personagens e da vida deles, essa camada brasileira, que a gente não teve muito contato, infelizmente ficou meio que por cima, assim, mas as partes de ficção científica e as partes dos conceitos tecnológicos ali eu gostei bastante, essas coisas de empresas magnatas envolvidas, sabe? Isso é bem legal. Enfim, foi uma experiência muito bacana e eu acho que esse livro aplacou um pouco a minha vontade que eu tava de ler ficção científica, inclusive. Aí, eu comecei um livro que já é a segunda vez que eu começo ele, porque a primeira vez eu fiquei completamente assustado e completamente intimidado, que foi O Priorado da Laranjeira. Então eu iniciei esse livro e eu tô gravando esse take aqui com vocês justamente na parte que eu parei na primeira vez, que é no capítulo 5, porque o começo desse livro é absurdamente lotado, cheio, repleto, vazando de informação, de termo, de nome. É um infodump assim, num nível absurdo que eu nunca vi na minha vida. A autora, ela chega a atordoar, assim, de tanta informação que ela joga pra você. Então, começar esse livro realmente pode ser uma tarefa, assim, que você fique com medo de continuar, que você pense que o livro talvez não seja pra você. Como eu disse, já era a segunda vez que eu tava tentando ler ele, porque a primeira vez eu até falei, meu Deus, eu não tô conseguindo aproveitar, porque eu não tô entendendo nada. Ela só tá falando um monte de nome, um monte de termo. Tem parágrafo, por exemplo, que é um parágrafo de, sei lá, 6, 7 linhas, que cada linha tem um nome começando com maiúscula, que é um termo, né? Ela não consegue... Nesse... Tá tendo briga na rua? Eu particularmente não curto muito a construção do universo por esse viés, assim. Eu acho que é uma forma meio barata de tentar fazer o seu universo ter profundidade. Tipo, olha como eu tenho muitos nomes, muitos termos, olha como o meu universo é rico de coisas. Mas são só nomes, sabe? E eu não, enquanto eu não sei o que significa esses nomes, pra mim é só palavras. Pra mim eu não tô entendendo nada, eu não tô absorvendo nada. Pra mim não significa nada esses nomes. Então não é uma construção de universo que se torna rico na minha cabeça. Pra mim, ter 10 páginas de glossário no final não significa nada também, sabe? Então, esse é a minha questão com o Priorado. Mas... dizem que é só você ignorar esse começo que depois começa a ficar bom. Então, estou confiando nas pessoas, hein? No momento, estou neutro em relação à história, não estou entendendo muita coisa, mas logo logo eu venho tentar entender e contar pra vocês sobre o que é esse livro e o que eu achei. Ah, isso aqui é o primeiro tomo também, tá? Eu vou ler só o primeiro nesse vídeo. Eu sei que o livro original, ele é 800 e poucas páginas, né? Aqui no Brasil ele foi dividido em parte 1 e parte 2. O primeiro livro aqui, o primeiro tomo, A Maga, ele termina na metade do livro original. Depois eu mostro pra vocês, eu tenho ele aqui também, que é na parte 3. Mas eu vou, por enquanto, porque essa semana tá um pouquinho apertada já tá acabando a semana, não vou ter tempo de ler ele inteiro. Então eu vou ler só o primeiro, mas eu conto a minha opinião pra vocês. Estou aqui para testar que as pessoas estavam certas. A melhor coisa que você pode fazer com esse livro é fingir que entendeu, que uma hora você vai entender. Uma hora as coisas vão começar a tomar forma na sua cabeça e daí fica
muito legal. Mas vamos lá sobre o que é o Priorado da Laranjeira. Inclusive eu estou aqui com a minha edição gringa, ó, que na verdade agora já estou... Terminei o primeiro tomo, então tô na metade do livro, ó, ele é desse tamanhozão assim no original. Ele vai falar sobre um universo onde existem dragões e as pessoas estão divididas ali entre leste e oeste. No leste, as pessoas idolatram os dragões, mas eles são dragões diferentes, eles são dragões de água e eles são, tipo, do bem, assim. No oeste, a gente tem um outro reino, a gente vai conhecer mais sobre o dia a dia de uma rainha, que é acompanhada da nossa protagonista, que é a Ead. Na verdade, é EAD, então na minha cabeça, o tempo inteiro enquanto eu tava lendo, eu só conseguia ler. EAD foi até a cozinha. EAD fez não sei o que lá. Já nesse reino do oeste tem uma religião onde é proibido idolatrar os dragões são vistos como coisas ruins. Na verdade, existe sim um dragão ruim que é o Inominável, só que ele tá adormecido há muitos anos, há mais de 1000 anos, e tá tendo uma conversa aí de que talvez ele desperte de novo, então tá todo mundo desesperado, tentando entender como fazer pra ele não voltar. Só que esses dragões que o oeste vê como dragões ruins, são dragões de fogo, então eles realmente são dragões que procuram a destruição, muito diferente dos dragões do leste, que como eu falei pra vocês, são dragões de água, e as pessoas ali, tem algumas pessoas que são selecionadas pra conseguir andar nas costas deles, assim, viram guerreiros, tudo mais. Inclusive, os pontos de vista são 4, se eu não me engano, e os capítulos são alternados entre leste e oeste. Então, ele começa sempre aqui mostrando, aqui, por exemplo, oeste. No leste, a gente já acompanha uma coisa mais tribal, e no Reino do Oeste é uma coisa mais corte, reinado, castelos. Então tem de tudo. Enquanto a gente tava falando de glossário, ele sim tem alguns nomes no glossário, mas ele não tem muitos dos termos que a gente vê aqui, não tá disponível pra gente lá no final do livro. Então você tem que simplesmente sacar o que é e inventar na sua cabeça o significado. Tanto pelo contexto onde esse termo tá inserido, quanto pelo que a palavra significa, né? Mas assim, foi um livro que eu gostei demais, gente, demais. Nossa, que delícia. Eu tô assim, eu terminei o primeiro tomo, eu tenho que ler outras coisas e eu não quero. Eu quero ler já o segundo tomo e terminar, porque a minha cabeça, eu tô completamente imerso nesse universo. Eu amei essa fantasia, foi fantástico. Eu fui aos poucos sendo conquistado, não foi de primeira, tive muita dificuldade no começo. Inclusive, o livro, ele é, no geral, um livro muito difícil de ler, tá? Não vou falar pra vocês que é aquela aventurinha tranquilinha, o YA, ele tem um tonzinho YA de vez em quando, mas ele é um livro denso. Ele é um livro em alguns pontos também arrastado, porque ele tem muita coisa nesse universo, muita coiseira pra você aprender, decorar na sua mente, muito nome de personagem, tem personagem pra cima e pra baixo. Então ele requer neurônios, tá? Não é aquela leitura que você vai fazer pra descansar a cabeça, é uma leitura que você vai fazer pra sair exausto. Mas é um exausto que vale muito a pena, porque é muito bom. Inclusive, se você fica em dúvida, será que eu pego inglês, português? Eu digo que inglês é muito difícil, tá? Eu tive uma peneia um pouquinho. Esse universo, no geral, ele me deu uma sensação muito nostálgica. Por algum motivo, eu me senti... Voltei lá pros meus primórdios de leitor de fantasia. E ele acaba virando um negócio, assim, muito Game of Thrones. Ele passa uma vibe, vai ser assistindo a série do Game of Thrones da HBO. E no final das contas, apesar de que eu ter falado pra vocês que só jogar termo não é criar universo, no final das contas, a autora conseguiu sim criar aquela coisa imensa e expansiva, aquele universo gigantesco que eu consegui visualizar perfeitamente na minha cabeça. Então foi só questão de paciência mesmo, que aos poucos essas pecinhas foram formando alguma imagem concreta na minha imaginação. A EAD, que ela tá ali na corte junto com a rainha, o verdadeiro propósito dela, na verdade, ela é uma maga. Então por isso que o primeiro tomo chama A Maga. Ela vem de uma comunidade, uma sociedade de magos chamado Priorado da Laranjeira. Então por isso que dá o título do livro. E a função dela, na real, ela tá ali pra proteger a rainha, pra nada acontecer com ela. Só que a rainha não pode saber, tanto que ela é tipo como uma lady ali na corte, ela disfarça de lady, mas ela tem poderes e ela é muito boa de combate e tal, e ela tá ali escondida pra proteger. E eu gostei muito dessa personagem, acho que foi a minha favorita de todos os personagens que a gente foi apresentado. Eu tô muito curioso pra saber mais sobre da onde ela vem, o passado dela. Por incrível que pareça, a gente chegou assim na metade do livro ou no fim do primeiro tomo e ainda a gente não teve muito sobre o Priorado da Laranjeira, que é a proposta da história. Teve um vislumbre do lugar, porque um dos personagens chegou lá e começou a por cima, assim, contar algumas coisinhas sobre o Priorado, e eu tô muito curioso pra saber sobre isso. Mas, ao mesmo tempo, eu não reclamo, porque eu adorei a dinâmica da corte, onde ela tá. É um ponto de vista que prevalece muito mais do que os outros. Eu vejo muita gente falar, na real, que o problema com esse livro é que nem todos os pontos de vista são interessantes. Eu não sei se eu concordo. Eu gostei de todos os personagens, eu vi todos eles como personagens reais na minha cabeça. Estou intrigado em saber
o que vai acontecer com todos eles, em cada um dos pontos de vista. Não tem nenhum ponto de vista que eu desgostei, que tipo, chega nele e fico, ai que saco, eu quero que só que volta pro outro. Não tem. Eu só me sinto, sim, um pouco distante da Tané. A personagem tá mais rasa por enquanto, mas eu também sinto que ela vai ter uma importância ali mais pra frente na história. Então por isso que eu não descarto ela como, não é uma personagem que eu desgosto nem nada assim. É um livro muito extenso de fantasia, é um livro onde acontece muita coisa, é um livro com muitos pontos de vista, com muitos detalhinhos aqui e ali, é muita coisa, é muita informação, mas é tão legal você ver cada uma dessas informações sendo um tijolinho assim, construindo essa coisa maior, sabe? Quando você termina o livro, você vê como foi épico e como cada mini acontecimento, cada nome, cada personagem, cada evento fez parte, foi um tijolinho nessa história geral, sabe? Então isso é muito legal. É um ótimo livro pra você maratonar, pra você sentar assim, relaxar e se investir. Não é série, graças a Deus, apesar de que a gente tem livro que se passa antes, agora que foi lançado, inclusive a plataforma tá lançando também, se passa acho que 200 anos antes. A própria autora falou que você pode ler na ordem que você quiser, você não precisa ler como uma série, se você quiser até começar pelo outro, você pode também, e você senta e você entra nesse universo e você se deslumbra, se você fica, ai, é delicioso assim passar por esse livro. Tem alguns momentos assim que o livro se arrasta um pouco e dá a sensação de que ele poderia ser menor, mas eu tava tão envolvido que eu, sabe, eu não me importei com isso. Olha, falar pra vocês, fazia muito tempo que eu não li uma fantasia que me fazia sentir tão bem, assim, tão acolhido pelo universo, tão acolhido pelos personagens, que me fizesse esquecer o mundo que eu tô vivendo e viver neste mundo aqui por algumas páginas. É muito rico em costumes, tradições, religião, cargos. Outra coisa que é muito legal também, 90% dos personagens aqui são mulheres fortes, são mulheres que saem chutando tudo mesmo. Já estou aqui, ó, eu tô lendo em inglês, mas eu tô com o português aqui pra acompanhar também, se eu tiver alguma dúvida em algum termo. Também tô com o segundo tomo. Juntos eles formam, ó, mais ou menos o tamanho do livro original, ó. Mais ou menos. Maravilhoso, estou muito empolgado pra terminar. Mas, hoje é domingo de Páscoa, então acabou a semana. Vou ter que encerrar esse vídeo por aqui. Passei essa semana, então, lendo somente o que eu queria. Foi muito bom. Ai, que alívio no meu coração de não ter que ler por obrigação por um tempo. Se você já leu algum dos livros que eu falei nesse vídeo, aproveita e coloca aqui embaixo também. Se você já leu o Priorado, já leu ele inteiro, não me conta spoiler, pelo amor de Deus. Mas me diz se você gostou, se você não gostou. Ah, o Neurofiandeiras, que foi o livro anterior que eu li, ele tá no Kindle Unlimited, tá? Eu tava conversando com o pessoal nas redes sociais sobre ele e daí as pessoas me apontaram. Então se você tem Kindle Unlimited, você pode ler ele de graça, tá? Fica aí a dica então pra vocês. Por hoje é isso, né? Esse mais um vlog. Se você gosta do meu trabalho, se você quer apoiar meu trabalho, você pode se tornar um membro desse canal. Você pode apoiar através do sistema do Catarse, que é uma assinatura mensal, e você recebe um monte de coisa exclusiva, um monte de detalhes antecipados ou conteúdo exclusivo aqui do canal também através dessa plataforma. Uma forma de você fazer com que eu consiga trabalhar de YouTube, ser youtuber como profissão, conseguir dedicar mais tempo a esses projetos, a esses vlogs, esses livros gigantescos, trazer opinião pra vocês. Você pode sempre comprar qualquer coisa que você for comprar na Amazon com o meu link, também super ajuda, tá bom? Por enquanto eu vou ficando por aqui, a gente se vê no próximo vídeo. Grande beijo pra vocês e tchau!